A CPI dos respiradores ouviu nesta quinta-feira o atual secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, quando os equipamentos foram adquiridos por um valor total de 33 milhões de reais, pagos antecipadamente. Mota era o secretário adjunto da pasta da Saúde. No depoimento dado aos membros da CPI, o médico negou ter tido qualquer participação na negociação para a compra dos respiradores. A única participação na compra de respirador foi no apontamento de quantitativos. Isso era uma obrigação do superintendente hospitalar, que eu acumulava esse cargo. Então, por obrigação para a organização da rede hospitalar própria, apontamento de necessidade de quantidades de insumos, EPIs e respiradores, era de responsabilidade do superintendente. Mas participação em negociação, em compra, em aquisição, definição, isso não é papel do adjunto. O senhor não participou de nenhuma reunião? Nunca conversou sobre quem ia comprar, quem a gente ia escolher, como ia fazer? Não. O secretário falou com o senhor, Eltas referindo sobre isso? Não. A Márcia Pauli? Não. O Campos Maia? Campos Maia, não sei quem o senhor está falando. O Charles Campos Maia, o diretor? O diretor Charles, ele era um diretor dentro da Superintendência de Gestão Administrativa, que não estava sob minha alçada como secretário adjunto, tinha um rito próprio de aquisição e eu não participei em nenhum momento com o senhor Charles de decisão de compra de nenhum respirador. O secretário da Saúde também foi questionado sobre um e-mail encaminhado para ele quando ainda era adjunto, apontando problemas na operação de compra dos respiradores. O e-mail do adjunto, ele é acessado pelo adjunto e pelos seus assessores, porque dentro da estruturação e da tentativa e daquela quantidade de trabalho que era feito por nós para estruturar serviços, era praticamente impossível a leitura de todos os e-mails. Então, há uma determinação para que esses e-mails fossem lidos e, quando claramente destinado a uma área específica, que eles assim fossem destinados. Os que fossem para respostas ao cidadão, que houvessem respostas ao cidadão. Mas esse e-mail específico, ele entrou no dia 3, não foi no dia 6, às 5 horas da tarde. Eu consegui ler uma parte desse e-mail no domingo, e digo uma parte, porque quando eu identifico o questionamento que não é de minha competência, eu encaminho para a área afim. Então, no dia 5, eu encaminhei esse e-mail para a assessoria para que ele fosse encaminhado à COJUR. E não tenho conhecimento do teor completo do e-mail e só fiquei sabendo no momento posterior que havia alguns anexos nesse e-mail que o senhor está comentando, que, na verdade, ele foi encaminhado para a COJUR dia 6, mas ele entrou na caixa do adjunto no dia 13, às 5 horas da tarde. O secretário André disse que ele não abriu os anexos que veio sobre a questão de poder importar ou não, mas está aqui em minhas mãos, para o seu advogado ver, o ofício da Exomed ao doutor André, que é esse que foi falado. O senhor disse que não tinha aberto os anexos para não, ou porque por isso não soube da gravidade do processo, mas no ofício diz o seguinte: venho informar esta empresa não tem autorização para esta compra na fábrica e nem autorização para venda e comercialização emitida pelo Exomed. Só para deixar claro que isso não está nos anexos, mas está no ofício que o senhor leu, assinado pelo senhor Onofre Joaquim Rodrigues. Deputado, quando o assunto ele extrapola a minha competência, eu volto a dizer, eu sou médico, não sou advogado, eu encaminho para quem precisa olhar e definir se existe algum tipo de irregularidade. Nesse caso, nós temos consultoria jurídica para isso. E eu não me lembro de ter visto algum documento comprovando essa irregularidade. Não, isso aí é uma carta dizendo, mas eu não sei se tem algum documento aí que prove nos anexos. Eu só trouxe aqui porque... Mas olha, eu vou repetir para o senhor, eu encaminhei isso através da assessoria para a consultoria jurídica, porque nunca foi minha atribuição participar de processos de compra ou de definição de adequação de empresa, porque não é atribuição fazer esse tipo de ação naquele momento como adjunto, é só isso.
Durante a oitiva, o secretário confirmou que o Estado está pedindo ressarcimento integral do valor pago pelos respiradores e admitiu que os 50 equipamentos que chegaram em Santa Catarina 3 semanas atrás não poderão ser usados para atendimento de pacientes com o novo coronavírus. Houve uma apreensão de 50 respiradores, que eram respiradores que não constavam, me parece, em nenhum documento de intenções, mas são respiradores, que é o Shangri-La 510S, são respiradores de transporte. O que nós estamos fazendo? Nós recebemos a doação da Receita Federal e esses equipamentos estão sendo testados para que se verifique em que condições técnicas eles estão. Então, esse teste está sendo feito acompanhado por equipe da Secretaria de Saúde de Estado e também por órgãos de controle externo, para que se determine a utilização ou não desses equipamentos. Lembrando que o Shangri-La 510 é um respirador de transporte que ele não atende ao paciente COVID, mas ele pode atender muito bem outras situações dentro do Estado. Então, se eles estiverem em perfeito funcionamento, eles vão ser utilizados aonde eles podem ser utilizados. Em transporte de pacientes SAMU, em transporte de pacientes para exames, em outros ambientes hospitalares, que não deixa de ser interessante, porque a gente pode realocar equipamentos mais robustos para enfrentamento COVID. Então, nesse momento, é um momento de teste para ver se há adequação, para que se tenha segurança para a utilização desses equipamentos. Em vista disso, o Estado, então, faz um pedido de ressarcimento, a empresa vem com a média do total dos valores que foram pagos, então, dos 33 milhões, é isso, secretário? Essa informação que se tem é nesse norte que está se trabalhando. Nós temos vários órgãos trabalhando nisso, inclusive externos da Secretaria, para ressarcimento integral do recurso aos cofres públicos. O relator e o presidente da CPI avaliaram o depoimento do secretário de Estado da Saúde, que durou cerca de 2h30. Esta foi a última oitiva antes da acariação, que será realizada na próxima terça-feira. Acredito que o dia de hoje foi fundamental para a gente conhecer a estrutura que tinha dentro da secretaria e a forma como eles se comunicavam entre si diante do processo de pandemia que na cabeça deles existia. Então, na minha concepção e as observações que eu posso ter, é de que dentro da Secretaria da Saúde, houve uma desorganização total, absoluta, uma falta de comunicação, uma falta de diálogo, uma falta de comprometimento, uma falta de uma série de coisas. O que deu para perceber claramente é que todas as pessoas que estão vindo aqui dar dos seus respectivos depoimentos vêm muito bem preparadas, né, com absoluta certeza, né, pela própria por aquilo que elas falam e pela própria atitude delas, quer dizer que já tiveram contato, inclusive, com o depoimento, né, dos outros participantes em sessões anteriores. A acariação ela serve para isso. Uma vez que todos se encastelam com informações que todos têm acesso, né? A acariação ela serve para isso, justamente para poder dissipar esse tipo de instrumento jurídico que é utilizado ali. Lógico, todos têm têm direito à ampla defesa, ao contraditório, enfim, né? Mas, porém, nesse caso aí, a acariação é a única forma mesmo de se dissipar a contrariedade entre depoimentos.